Olá, estamos de volta. Como é que vocês estão? Muita saudade. Pessoal, eu prometo estar mais presente nos próximos dias. Vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar de duas questões muito importantes dentro do jogo. Coisas que eu estudo, observo faz anos. E como eu abri para o público faz relativamente pouco tempo, são coisas que eu comecei a confirmar com mais praticidade por conta de eu estar interagindo com as pessoas também. Então vamos lá, a primeira questão é a seguinte: por que às vezes a gente, quando pergunta uma coisa para o oráculo, a resposta dá certinho, perfeita, mil maravilha, quando é para outra pessoa, então, né? Agora assim, quando é pra gente, fica mais difícil. Só que assim, eu queria falar daquela questão de que quando a gente não entende nada, às vezes sim, o jogo cai maravilhoso, seja pra nós, seja pra outra pessoa, cai aquele jogo perfeito. Mas quando cai aquele jogo que nada faz sentido, por que será? Fica comigo e a gente vai verificar por que isso acontece. A outra questão também que eu quero falar, que eu vou começar falando com vocês, é uma coisa que eu também vivi na prática: a necessidade de você adaptar alguma religião, uma filosofia, uma terapia, seja terapia floral, seja terapia verbal, né, como a psicologia, algum tipo de terapia, mas de preferência uma coisa mais xamânica, né, mais alquímica, como por exemplo a Umbanda. Como eu adaptei Umbanda, Candomblé, Quimbanda, eu não sei exatamente, porque o que eu uso são os banhos específicos. Por que é interessante saber quais são os orixás representados, fazer o sincretismo entre as cartas do baralho cigano e os orixás da cultura afro-brasileira? Por que é interessante? Vou falar por quê. Dentro da terapia oracular, no que se refere pelo menos ao baralho cigano, é interessante porque às vezes você está sobrecarregada, você está sobrecarregado de alguma energia. Isso eu não sei exatamente o que acontece, mas tem um fenômeno aí que faz com que você, à medida que você utiliza umas defumações, uns banhos, uns descarregos nesse sentido, acende umas velas, alguma coisa flui, alguma coisa, sabe, desencana, alguma coisa libera, e é bom isso. Então, não sei exatamente porquê, mas como funciona, é importante que funciona. Eu resolvi utilizar, eu tenho utilizado, eu vim aqui para dar essa dica para vocês. Eu vou deixar na descrição o site, são poucos sites que a gente tem disponível, que faz a sincretismo entre orixás e cartas da Umbanda. Se eu não me engano, o mensageiro é o Exu, se eu não me engano não, é o Exu, o mensageiro é o Exu. Yansan, por exemplo, é nuvem. O Mulu é o caixão. O Sol, em algumas questões, pode ser o mensageiro também. Pode ser o Exu também, né, assim como mensageiro. A Pombagira pode ser a cobra, ou pode ser também a flores. E por aí vai. Montanha, Xangô, entendeu? Por aí vai. O site está na descrição. Por que é interessante? Porque às vezes é preciso utilizar um banho. E como é que você vai saber qual é o banho? De acordo com as cartas. Digamos que caiu no jogo de 3 cartas, o sol no meio. Peça para a consulente tomar um banho lá de Oxum, né? Tomar um banho de alguma erva que simboliza Oxum. Ah, mas eu não sei qual que é a erva. Pesquisa no Google, gente. O Google é um santo remédio. E é importante. Eu queria não estar. Eu achei que eu não ia precisar usar esse tipo de misticismo, mas assim, enfim, são coisas que funcionam, são coisas que dá certo, e eu sugiro para vocês utilizar. Sempre que tiver cair alguma coisa pesada, como a carta das nuvens, né? A carta esses dias caiu nuvem, caixão e montanha. Eu falei, vixe, menina, vai tomar um banho ligeiro, faça alguma coisa rapidinho. E depois, gente, o segundo assunto que a gente vai falar é sobre o porquê que às vezes o oráculo pergunta uma coisa e as cartas não casam. Às vezes dá direitinho, combina direitinho, né? Cai como uma luva. Seja pra gente, seja pra outra pessoa, pro consulente. Às vezes tem alguma coisa que não bate. Por que será?
Vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho participado de canal de pessoas, oraculistas famosos que dão aula e tudo mais, a pessoa fala que não, se você perguntou coisa pro oráculo, ele vai responder aquilo, porque o oráculo não é mal educado, mas a questão não é bem assim. Vocês percebem, como eu já falei pra vocês, como a gente já tem estudado, o oráculo é uma fotografia do estado mental seu do momento. Então, aquele estado, digamos que você passou de estressada, passou de brigando, testemunhou uma coisa que ficou na sua mente. Joga o oráculo, vai cair aquele negócio que você tá... Por isso que antigamente o I Ching é um oráculo super cheio de cerimônia. Antigamente, com as varetas de milifone, você jogava, fazia aqueles banhos, aquelas defumações. Então, pessoal, voltando, como a gente estava falando, a questão não é que o oráculo é mal educado, como a gente já andou estudando, é tudo uma fotografia mental do seu estado mental do momento. Se você passa o dia inteiro com aquela egrégora, com aquele estado energético, com certeza isso vai refletir nas cartas, né? Por isso que antigamente o oráculo Xing tinha toda aquela cerimônia, jogava com as varetas. Hoje em dia tem as moedas, bem mais prático, mas tinha toda aquela cerimônia, né? Por isso que na Umbanda, nas religiões também tem aquela coisa de você se limpar, porque você está tirando aquela egrégora energética que fica impregnada na sua aura. Então tudo isso faz sentido. E agora sim, na questão do... Voltando ao assunto, porque apareceu aqui a cliente e eu tive que dar uma paradinha e não consigo voltar aqui para ver o que eu estava falando, mas eu já estava na parte da resposta, né? Que o oráculo não responde outra coisa. O oráculo é aquela resposta mental, o jogo é aquela fotografia mental do seu estado do momento, né? E por que você precisa... Por que às vezes a gente tem a impressão de que respondeu outra coisa? Porque e você tá com aquela coisa impregnada no você, e é necessário você dar aquela, sabe? Fazer uma meditação, dar uma respirada. Ou se você jogar e souber que, olha, aquele jogo não foi a resposta que eu tava esperando, foi referente a outra coisa, já adiantou, né? Porque já pensou, você já tá com um problema, joga pra querer saber aquela outra coisa, vai cair caixão, não sei o que. Nada a ver com aquele relacionamento super lindo, maravilhoso que você tá vivendo no momento, né? Então alguma coisa aconteceu. É isso, o oráculo às vezes responde outra coisa do que a gente tá perguntando, às vezes por conta de uma necessidade. E agora é a senhora ambulância que está passando para o área das graças. Foi embora. Então é isso, pessoal, se atentem a isso, a questão é essa, às vezes o oráculo responde uma coisa, mas não é que ele é mal educado, é que às vezes a gente tá com aquele estado mental. Então a dica é dar uma relaxada, dar uma desencanada, vai fazer outra coisa, dá uma relaxada, sempre tira o foco, manter alguma coisa, a mente ocupada com outra coisa, sabe? Que às vezes as energias precisam amadurecer, a gente precisa absorver. Então é isso, pessoal. Eu quero saber se eu fui clara, se eu consegui passar alguma coisa disso tudo que eu falei. Depois de ambulâncias, clientes, um monte de coisa tentando atrapalhar aqui a nossa interação. Mas a vida é assim mesmo, e se reclamar piora, tá? Beijo, me aguardo na próxima. Deixa o comentário, por favor, o like pra ajudar, né? Trocar energia, lembra?